Alvíceras. Muito bem. Olá você, estamos de volta com o livro História da Igreja de Cristo, de Henri Daniel Robes, hoje, página 264. Algumas pessoas têm me perguntado como adquirir esse livro, tá? São 10 livros, 10 volumes da História da Igreja de Cristo. A editora Quadrante detém os direitos de edição, de venda, né, de publicação dessa obra. É muito salgado o preço, muito caro, tá? Mas, enfim, estamos aqui justamente para facilitar, né, o acesso a essa obra aí, tá bom? Estamos aqui lendo e comentando para que você também possa ter acesso, para que você também possa conhecer muitas informações que só estão disponíveis em língua portuguesa nessa obra, tá? Então, é uma obra realmente que veio para mudar a concepção da história da igreja que você tem, tá? Mudar o seu entendimento. São informações que você só vê aqui. E a gente enriquece, ou pelo menos tentamos enriquecer a leitura com os nossos próprios comentários também. Quem são os padres da igreja? Bom, sobre os padres da igreja, aos quais os protestantes preferem chamar pais, né? Mas na verdade é mais para padre do que para pai, do ponto de vista etimológico, porque padre está mais próximo do latim, mas do ponto de vista semântico está mais para pai mesmo, porque os padres apostólicos, eles eram menos padres e mais pais. Eles eram, ou seja, menos sacerdotes católicos, aquilo que a gente entende como sendo um sacerdote católico hoje, e mais propriamente pais espirituais na fé, ok? Vamos então à leitura. E outra coisa, antes ainda de começarmos a leitura, eu deixo para vocês um livro a sugestão de leitura que eu deixo para vocês é um livro que eu mesmo escrevi, chamado Os Principais Padres Apostólicos e Seus Escritos, à venda no site da editora Clube de Autores, ok? Por cerca de R$26, tá? É uma leitura tanto concisa quanto possível, né? 100 e poucas páginas, é uma leitura de uma sentada, como a gente diz, né? Ou pelo menos assim, uma semana no máximo você vai ler 100 e poucas páginas. Mas é bem sintética, ela resume as obras desses grandes padres apostólicos, desses primeiros pais espirituais da igreja, líderes espirituais da igreja primitiva. Então ali você tem a vida e a obra deles de maneira bem sucinta. Então, quem são os padres da igreja? Nada se devia crer fora do que estava escrito nos livros do Novo Testamento, mas seria proibido meditar os seus textos, perscrutá-los e comentá-los? Santo Irineu dirá: sucede como com um depósito precioso encerrado num excelente vaso. O espírito rejuvenesce-o constantemente e comunica a sua juventude ao vaso que o contém. O tempo da escritura inspirada terminou. Começa agora uma literatura propriamente dita, feita por homens, mas, como diz Bossuet, por homens, abre aspas, nutridos com o trigo dos eleitos, repletos daquele espírito primitivo que receberam de mais perto e com mais abundância da própria fonte, fecho aspas. Homens que foram instruídos pelo exemplo dos apóstolos e que participam diretamente na conquista do mundo pela cruz. É este vasto conjunto literário que começa a partir do século II e depois se expande pelos seguintes, que se designará por meio de uma expressão mais célebre do que explícita, os padres da igreja. Padres da igreja é uma expressão que evoca reunidas nas prateleiras das bibliotecas de conventos e seminários
as majestosas séries de grossos volumes em quarto que o abade Minnie publicou há 100 anos, sob o título geral de Patrologia Cursos Completos. Deixa eu tirar a internet aqui para a gente ficar à vontade. Então, esse Minnie, Jean-Paul Minnie, ele publicou uma vastíssima obra em quarto, ou seja, é formada em forma a forma mesmo a geometria da obra, né, do livro, que o abade Minnie publicou há 100 anos, sob o título geral de Patrologia Cursos Completos. São 277 volumes de patrologia latina e 161 de patrologia grega, mas o erudito colecionador de todos esses textos, ao estabelecer o seu plano gigantesco, limitou-se, por um lado, aos gregos e latinos, deixando de lado os padres sírios, coptas e armênios, que contêm também muitas riquezas, e, por outro, deu ao termo um sentido cronológico muito amplo, estendendo-o quanto ao Oriente até a morte de Inocêncio III, 1216, e quanto ao Oriente até o século XV. Então, veja, esse é o arco de tempo, né, que abarca, né, a produção literária dos chamados padres da Igreja, ali naquela vastíssima obra Patrologia Cursos Completos, de 277 volumes de Jean-Paul Minnie. Então, pega aí a Baixa Idade Média e vai embora até a Alta Idade Média, quase, né? São muitos anos aí, é um arco de tempo bastante grande. Pega da Igreja Primitiva, ao final da Igreja Primitiva ali, né? Nos primeiros séculos ainda, e vai Idade Média adentro. Por isso que pega latim também, não pega só o grego, que era a língua mais falada ali nos primeiros séculos do primeiro milênio. Pega também o latim. A patrologia latina é maior do que a patrologia grega. Estou falando patrologia do Jean-Paul Minnie, tá? Ou seja, há mais volumes em latim do que em grego na obra Patrologia Cursos Completos de Jean-Paul Minnie, porque há também um domínio maior em quantidade de anos do latim comparado ao grego, tá bom? Bom, só por extensão se pode chamar padre da Igreja a um São Bernardo. Os primeiros padres, aqueles que fundaram o pensamento cristão, são os dos 5 primeiros séculos, até a queda do Império Romano. Só por si eles constituem já um mundo. A sua influência será profunda e fertilizante, quer para o espírito, quer para a alma, e por isso serão estimados tanto pelos católicos como pelos ortodoxos e protestantes. Não há nenhum grande escritor cristão que não recorra a eles, de uma forma ou de outra, e se a massa dos simples fiéis os venera mais do que os conhece, é importante assinalar nos nossos dias um retorno a esta fonte poderosa. O termo padre designava na sua origem os chefes das comunidades, os bispos. Foi este o sentido que conservou no caso do primeiro dos bispos, o de Roma, o Papa. Neles residia, como vimos, toda a autoridade, quer doutrinal, quer disciplinar. Mais tarde, o termo passou a aplicar-se, sobretudo, aos defensores da doutrina, principalmente aqueles que, perante os hereges, lutavam pela fé, mesmo que não tivessem o caráter episcopal. A partir do século V, nos tratados teológicos e nos trabalhos dos concílios, a palavra tem sempre o sentido que nós lhe atribuímos hoje. Que condições devia preencher um escritor para lhe ser dado esse nome? A resposta não é fácil. Então veja, que condições devia preencher um escritor para lhe ser dado esse nome, ou seja, pai da igreja, padre da igreja? A resposta não é fácil. Nem todos os autores cristãos que abordaram temas religiosos são chamados padres.
É preciso, em princípio, que a sua ortodoxia seja eminente, que se enquadrem na grande tradição dos primeiros tempos, e que a santidade da sua vida seja a garantia da santidade do seu pensamento. Mas um Tertuliano, um Orígenes e um Eusébio, que satisfazem de maneira desigual essas três condições, também estão inscritos na lista dos padres da Igreja. A designação depende, pois, mais de uma aprovação geral da Igreja e de um sentimento profundo e unânime da comunidade do que das simples condições citadas. O termo doutor da Igreja, que se associa muitas vezes ao de padre, não é um simples sinônimo. Indica um grau a mais, pois nem todos os padres são doutores. Originariamente, a palavra designava, de uma maneira geral, todos aqueles que estudavam a mensagem de Cristo. Pouco a pouco passou a ser reservada para alguns grandes espíritos cuja ciência eminente, rigorosa ortodoxia e exemplar santidade lhes conferiam uma autoridade admitida por todos. A Igreja reconheceu e designou como doutores um pequeno número de homens muito escolhidos, continuando a usar de igual parcimônia até os nossos dias. A Igreja Bizantina venera 3 doutores: São Basílio, São Gregório Nazianzeno, ou Nazianceno, e São João Crisóstomo. Roma acrescenta-lhes um 4º oriental, Santo Atanásio, e 4 ocidentais, Santo Ambrósio, São Jerônimo, Santo Agostinho e São Gregório Magno. São estes os 8 grandes doutores da Igreja. Agora veja que é claro que você deve estar estranhando aí a ausência do maior, do mais santo entre os doutos, né? E do mais douto entre os santos, que é o nosso grande Santo Tomás de Aquino. Mas não fique estupefato, porque posteriormente, e só muito posteriormente, tá? Se eu não me engano, o Papa Leão XIII, se eu não me engano, ou até depois disso, agora me fugiu da memória, mas muito depois é que ele será elencado aí, ele será talvez o 9º, né, desses grandes doutores da Igreja. Só que essa demora realmente ocorreu, mas em compensação, quando aconteceu, foi de uma maneira a ainda ganhar mais eminência, ou mais proeminência ainda do que os outros, pois ele é hoje na Igreja Católica considerado o doutor comum, né? Ele é o maior de todos os doutores, sem dúvida alguma. Muito bem. Continuando então. Onde paramos? Nota de rodapé 14. A matéria, último parágrafo aí da página. A matéria de que tratam é imensa. A bem dizer, é tão vasta como o mundo inesgotável. É o cristianismo inteiro. Há páginas que insistem principalmente sobre a doutrina moral, dão conselhos sobre a forma de nos comportarmos na vida, convidam à penitência e denunciam as faltas e os erros com um vigor a que os nossos tempos já não estão acostumados. Outras há que põem em foco as realidades místicas e incitam, sobretudo, à união com Deus. Outras ainda elaboram a ciência que se chamará teologia, a reflexão sistemática sobre os grandes dados da doutrina e as suas implicações. Uma das contribuições essenciais da literatura patrística é o esforço por precisar na sua formulação os dogmas intangíveis e tornar mais presentes aos homens as grandes verdades reveladas. Foi um triplo esforço que os padres realizaram num único impulso. As suas obras são, ao mesmo tempo, morais,
místicas e teológicas, todas elas suscitadas pela vida do Espírito. Há duas características que devem ser especialmente sublinhadas. Essas obras são escriturísticas e pedagógicas. Mas estes dois traços prendem-se diretamente com o seu caráter mais essencial, que é o de serem uma literatura viva, profundamente unida à própria existência da Igreja e ao seu desenvolvimento. A ação de um homem ou de uma sociedade não é verdadeiramente fecunda se não encontrar o seu exato equilíbrio entre o passado e o futuro, entre os valores da tradição e as audácias do empreendimento. E foi isto o que, por instinto, os padres da Igreja souberam fazer. Pausa para comentários. Quando Daniel Ropes diz assim, que há duas características dessas obras chamadas patrológicas, né, ou patrísticas, ou seja, cujos autores são os afamados doutores da Igreja, né, os padres, os grandes padres da Igreja. Há duas características dessas obras, das obras desses grandes homens. Aí ele vai dizer, primeira característica, são obras escriturísticas. Segunda característica, são obras pedagógicas. Quando ele fala que são obras escriturísticas, ele está dizendo o seguinte, as obras dessa gente, as obras desses doutores, são ou têm, né, possuem quase que o mesmo peso, ou então, de outra maneira, o peso comparado ao peso teológico, dogmático da própria Bíblia. Tá? Aqui é que tem que ter um certo cuidado, a Igreja precisa ter um certo cuidado até hoje com o uso dessas expressões, com o uso dessas obras, para justamente não se colocar de maneira oposta ao que a própria Bíblia ou ao que a Bíblia diz. E é aqui a gente entraria numa discussão, pois já houve casos de a Igreja Católica se colocar ou ensinar coisas contrárias. Não, veja, não é coisas omitidas pela Bíblia. Não são coisas não ditas, não escritas na Bíblia, né? Ou que não conspurcam os ensinamentos bíblicos. Não. É pior do que isso, né? É grave. Se fosse isso, não teria problema. Mas é outra coisa. São coisas que a Igreja Católica ensinou, até ensina, e que vão contra a Bíblia. A tradição, e inclusive esses livros, essas obras chamadas aqui escriturísticas dos padres da Igreja, tudo isso não pode ensinar alguma coisa que seja contrária ao ensinamento bíblico, entendeu? Eles podem ensinar, devem ensinar a própria Bíblia, comentar a própria Bíblia e até complementar a própria Bíblia. Agora, nunca poderão conspurcar, adulterar, contradizer a própria Bíblia. Aí não pode. E é uma fronteira muito tênue às vezes. E historicamente já estivemos para lá da fronteira e para cá também. Ok? Bom, então as obras desses padres da Igreja, doutores, são escriturísticas dentro do seio da Igreja Católica. Católica, não estou dizendo protestante. Ok? Nem mesmo ortodoxa, mas também há. Na Igreja Ortodoxa também há um pouco disso, com relação aos doutores deles, tá bom? Outra característica dessas obras patrísticas, né, patrológicas, desses grandes doutores da Igreja, são obras pedagógicas. Bom, aqui é menos grave, porque não há muito o que falar sobre essas obras no que tange a parte pedagógica está indo contra alguma parte pedagógica da Bíblia, algum ensino bíblico.
né? Onde há essa fronteira mais tênue é justamente na parte na característica escriturística que eu falei há pouco. O peso, portanto, que se dá a essas obras equivale é muito próximo do peso que se dá à própria Bíblia. Isso é perigoso. Agora, no que tange a característica didática, pedagógica dessas obras, é muito bom, é muito positivo, que inclusive, infelizmente, os protestantes lançaram fora, né, perderam 99% dos ensinamentos patrísticos, patrológicos dos grandes doutores. Não cultivam, até hoje não cultivam esse hábito de ler essas pessoas, esses grandes mestres. Uma lástima, é realmente uma lástima. Mas, realmente, essas obras têm um potencial, uma força pedagógica tremenda, tremenda. Há, inclusive, obras que têm até no título nomes que por si só já remetem à pedagogia, à essência pedagógica da obra, né? Como, por exemplo, o Pedagogo mesmo, e outras obras, como, por exemplo, as obras de Santo Tomás de Aquino, a Suma Teológica, né? Que são, até no título você vê que são obras que mostram a preocupação pedagógica, magisterial do seu autor. Então é muito, sobremaneira, importante. Okay? Continuando então. A literatura que produzem é escriturística, pois sabem que as suas raízes não podem encontrar vida senão nas próprias fontes de que Jesus fez correr a água viva. O embasamento de todo o seu edifício, a sua pedra angular, é o Evangelho e os outros textos do Novo Testamento. Então, ou seja, o que embasa essas obras patrísticas e escriturísticas é justamente as próprias fontes de que Jesus fez correr a água viva, como ele vai dizer aqui nas palavras de Daniel Robes, mas, em outras palavras, o embasamento dessas obras lastra-se ou está lastrado, baseado, alicerçado na própria pedra angular, vai dizer o Daniel, que é o Evangelho, ou seja, o próprio Evangelho vai ser a matéria-prima dessas obras, desses comentários, desses livros, e também outros textos do Novo Testamento. Ou, em outras palavras, todo o Novo Testamento será o insumo principal para, e até, em alguns casos, o único insumo, porque não tínhamos naquela época, na época de um Santo Ambrósio, por exemplo, você não tinha muitos livros, né, no plano cristão ainda. Eles estavam fundando a literatura, né, cristã. Então, não havia livros cristãos, a não ser o próprio Novo Testamento. E, claro, em quantidade escassa, limitada. Portanto, as obras desses doutores tendem a não conspurcar a Bíblia, a não violar a Bíblia, a não violar principalmente o Novo Testamento, até por conta disso, porque não havia outras reflexões já prévias, reflexões cristãs sobre a Nova Aliança. Ou seja, não havia outros livros para servir a eles de referência bibliográfica, né? Então, até por uma questão de falta de recursos para reflexões diversas, as reflexões deles eram muito parecidas, porque a origem, o insumo era o mesmo, o Novo Testamento. Então, não havia muita discordância entre eles também por conta disso. Ignorar as sagradas letras, dirá São Jerônimo, é ignorar Cristo. O depósito sagrado confiado por Deus aos homens terá de frutificar graças à inteligência humana, e foram os padres que se dedicaram magnificamente a essa tarefa. Foram eles que analisaram os mais pequenos pormenores da Escritura e procuraram descobrir os seus mais pequenos segredos. Desta maneira, são eles que dão início à ciência da Escritura, a exegese. Mais ainda, ao lançarem mão dos livros do Antigo Testamento, que, como afirma inúmeras vezes o Novo, pressupõe e profetiza a vinda de Cristo,
e adaptando ao realismo cristão as concepções de certos pensadores judaicos, como Fílon de Alexandria, foram também eles que anexaram a velha Bíblia, trouxeram a lume o seu sentido cristológico e, tanto pela figura como pelo significado, estabeleceram um nexo entre as duas realidades históricas, que são o destino de Israel e a vinda de Jesus. Justino, Irineu e Clemente de Alexandria são os criadores desta interpretação pelo símbolo, desta exegese tipológica, que é um dos misteriosos tesouros do cristianismo, e sem a qual toda a arte na nossa Idade Média é rigorosamente incompreensível. Então veja aqui, em grande monta, padres, né, chefes, líderes, pais da igreja primitiva e do início da Idade Média, como Justino, Irineu, Clemente, e eu acrescentaria aqui Santo Agostinho, né, e pessoas até como o Fílon de Alexandria, que é fora desse balaio, pertence a um pensador judaico, e dentre outros, né, que eu já citei também aqui, toda essa turma, de uma certa maneira, criou, fundou, gestou a Idade Média. O perigo de um conhecimento profundo do escrito é encerrar o espírito dentro de perspectivas estreitas e esterilizar a capacidade de ação. Foi o que sucedeu aos doutores e escribas nos últimos tempos de Israel, mas nada de semelhante acontece com os padres da Igreja. Estes não escrevem por escrever, não analisam os textos por uma mania de intelectuais ou pontilhistas. Escrevem para agir, para estimular. A sua literatura tem um propósito, por assim dizer, pedagógica. Procura ensinar a mensagem de Cristo, esclarecer os espíritos e formar as almas. E a arte literária, que entre alguns deles é muito grande, não lhes oferece senão um meio, exatamente como acontecia com esses escritores admiráveis que foram São João e São Paulo. O que eles pensam e o que dizem conceberam-no na realidade viva das comunidades de que eram membros e onde o poder criador da fé arrastava os corações em direção ao futuro. É este duplo caráter que explica até hoje a irradiação dessa literatura, ao mesmo tempo austera e fascinante. Nela se manifesta o cristianismo com uma força que inclui todo o passado dos homens e todo o futuro do mundo. As suas obras, diz ainda Bossuet, geram naqueles que as estudam um fruto eterno.